Eu sou Lucy Ferraz de Mello e hoje eu estou aqui para responder a algumas perguntas que me foram passadas. A pandemia trouxe desafios para o contexto educacional um pouco acomodado com a sua trajetória. Os primeiros a sentirem o impacto foram os professores que buscaram fazer adaptações. O que significou essa mudança para eles? Essa mudança, ela foi uma mudança, foi um choque para os professores e eu acredito que eles se saíram muito bem. Por quê? Porque nós estamos falando, de um modelo de comunicação, então eles saíram, de um, contexto em que eles falavam livremente e organizavam dentro do presencial, para um contexto a partir do qual eles tinham que falar ao vivo ou muitas vezes eles tinham que deixar algo gravado, ou seja, veja que quando nós falamos de uso de tecnologias na educação, nós estamos falando de tecnologia de comunicação. Então, é aí que entra a relevância de nós sabermos fazer a gestão da nossa comunicação enquanto professores para a educação. E essa não é uma leitura muito comum de se fazer, até porque, para que nós possamos adaptar essa comunicação, nós temos que revisar toda a proposta pedagógica que nós temos e a didático-pedagógica, e a partir dessa proposta didático-pedagógica e, por exemplo, a partir do modelo de, como se diz, de método que nós adotamos, nós temos que aí verificar toda a sequência didática que nós pretendemos adotar para então fazermos essa adaptação. Então, esse foi o grande desafio dos professores. Como que eles poderiam reajustar a comunicação deles exatamente a partir do momento em que eles tiveram que fazer uso exatamente dessa questão que são as tecnologias digitais. Tá ok? Vamos para a segunda pergunta. Há uma mudança de olhar em relação à utilização das mídias para a prática pedagógica. Como essa presença das mídias poderá melhorar os resultados da aprendizagem? Aqui tem alguns aspectos que são muito interessantes. Por exemplo, se nós falarmos de avaliação formativa, que ela foca na avaliação do processo, vejam, a ideia da avaliação formativa ela surge em meados dos anos de 1960 com Michael Scriven. E somente com o surgimento das tecnologias digitais e a adoção delas cada vez maior no âmbito da aprendizagem, nos espaços educativos, é que nós fomos conseguindo o quê? Viabilizar e definir mais estratégias e realmente conhecer os impactos que nós podemos causar fazendo esse acompanhamento do processo, ou seja, não basta olhar só para aquele produto final ou fazer uma prova, mas ver assim, todo esse processo de aprendizagem, como é que ele fica com os estudantes, né? Como é que os estudantes vão evoluindo, eles vão acompanhando, o que eles fazem diferente e o que eles podem, na verdade, fazer de diferente para aprimorar o processo de aprendizagem. E lógico, né, se eles podem fazer algo diferente, nós também. Então, a avaliação formativa, ela nos permite esses registros todos que são viabilizados quando eu faço um uso cada vez maior e de uma forma organizada, com finalidade pedagógica das tecnologias, eu consigo ter esse acompanhamento do estudante, mas o acompanhamento também do impacto da minha atividade sobre o processo de aprendizagem desses estudantes e os resultados de aprendizagem. Então, os ganhos são muito significativos, principalmente quando você faz todo esse ciclo virtuoso de acompanhamento, revisão, ajuste, implementa de novo. Então, são ganhos muito relevantes. Eu consigo lembrar desse nesse momento, tá ok? Muito obrigada. E tem uma terceira questão aqui, que é a prática do ensino híbrido, né? Ela parece se firmar cada vez mais. Que perigos podemos encontrar nessa prática? Como colocá-la no contexto da BNCC?
Aqui, eu não sei se eu caracterizaria bem como perigo, mas, na verdade, aqui, quando eu, li essa questão, eu me lembrei de um relato que eu ouço muito de vários professores, da distância que a prática deles está, muitas vezes, tá, e eu não estou falando de todos, tá, pessoal, mas eu estou falando de alguns que eles comentam como é distante a prática deles do PCC que eles criaram, e que normalmente, muitas vezes acontece de que eles fazem um PCC no início do ano, entregam para a coordenação, e aí eles acabam focando em várias atividades que eles já estão acostumados a implementar, exatamente com foco na entrega de um determinado conteúdo. E aí, quando você olha para o contexto da BNCC, que traz a questão das competências essenciais, traz a questão das competências das áreas de conhecimento e os objetos de conhecimento e as habilidades, aí vem aquele susto: o que que eu faço agora, né? Daí a relevância de nós olharmos para esse contexto como um processo, né? Tanto que, principalmente nos últimos 3 anos, eu fui desenvolvendo um quadro que é o DEA, que é o Design de Experiência de Aprendizagem, sobre o qual eu comentei na nossa fala, né? Na nossa palestra. E aí, o que que eu procurei mostrar ali? Exatamente esse processo, como ele pode ser, ah, olhado de uma forma diferente e organizado, principalmente no sentido de olhar para os detalhes dos procedimentos que compõem esse processo. Então, o que que significa isso? Né, é pegar, realmente olhar, eu tenho competências para serem trabalhadas durante um determinado período, então eu vou olhar quais são os objetos de conhecimento, as habilidades ligadas a essa competência, aí eu vou olhar para as evidências dessas, competências, que são exatamente os objetos de conhecimento. A partir daí, eu defino um método, que pode ser um método ativo, de preferência, que os estudantes possam participar ativamente, e que eles, a partir daí, eu adoto um método e eu preciso olhar para quais são os procedimentos estruturantes desse método? Por exemplo, no caso de projetos, existem atividades, eu tenho que fazer diagnóstico, eu tenho que fazer pesquisa, eu tenho que identificar o que mais precisa ser buscado, quanto que eu já conheço anteriormente. Então, até para tomar as decisões sobre qual é o produto final que eu vou desenvolver para um determinado desafio que foi colocado, que trata o projeto. Então, quando eu faço isso, que eu olho para essas etapas estruturantes, eu posso até pensar em outras atividades para enriquecer o desenvolvimento do projeto, mas existem etapas estruturantes que elas têm que estar lá. Então, eu tenho que ter clareza, eu ligo essas evidências, aonde essas evidências que estão ligadas aos objetivos vão ser trabalhadas e de que forma elas vão ser trabalhadas nesses métodos. Eu vou olhar para as interações que eu, enquanto professor, vou fazer com os estudantes, se é uma interação que eu vou ser expositor, eu vou ser facilitador, eu vou ser condutor dialógico de um determinado procedimento. Aí tem os próprios tipos de participação que eu quero solicitar dos meus estudantes, se eles vão ser mais protagonistas ou menos protagonistas, ou não serão protagonistas. Então, tudo isso vai impactando em todo esse processo. E, por último, eu vou olhar para as tecnologias. Então, veja que com o DEA, que eu apresentei na minha fala, eu consigo olhar para todo esse processo de uma forma integrada com a BNCC. Em muitos casos, eu consigo transformar a minha própria prática, que muitas vezes poderia ser mais expositiva, e eu consigo, quando eu tenho essa clareza, né, que isso está muito ligado ao que nós chamamos de aprendizagem visível. Quando eu tenho essa clareza toda do processo, eu consigo falar assim: ah, não, aqui dá para eu dar mais participação
para os estudantes participação protagonista. Não, aqui eu não vou ter muito tempo, então ele te auxilia inclusive na gestão de sala de aula, que é muito relevante. E dessa forma, quando eu chego nas tecnologias, eu já sei, olha, então esse momento vai ser síncrono, esse vai ser assíncrono, esse eu vou ter isso, esse eu vou ter aquilo, eu vou usar tal tecnologia, então isso fica mais direcionado, tá certo? Por isso que os cuidados que têm que ser tomados, a meu ver, seriam esses. Eu espero ter esclarecido essas questões que me foram apresentadas e eu sigo à disposição. Muito obrigada.